vocês que me assistem pelo canal. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos aí a um vídeo para você assistir, para você ser edificado com a palavra de Deus. É sempre oportuno mencionar o propósito e a finalidade das publicações dos nossos vídeos. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do nosso Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. E esse programa Renovando o Entendimento, através das postagens que fazemos das mensagens, tanto as que eu tenho a oportunidade de transmitir na igreja, como também as publicações que são feitas nas gravações no meu gabinete. Eu tenho sempre a alegria de poder chegar até vocês com uma mensagem, com a mensagem de Deus, que é a mensagem da sua palavra. Esse programa ele tem esta finalidade. A finalidade é que a mensagem do Senhor, a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho de Cristo seja proclamada. E eu tenho sentido no meu coração de utilizar justamente as redes sociais, através aqui do meu canal. É uma oportunidade de poder estar fazendo a mensagem de Deus chegar a muitos lares, famílias, vidas que estão precisando ouvir a mensagem do Senhor. Então, queridos, é muito oportuno sempre eu mencionar o nome do programa, a finalidade do programa. E eu tenho certeza que esses diversos vídeos que estão publicados no meu canal, você pode acessar o meu canal acessando o YouTube e digitando lá no íconezinho, no itemzinho das pesquisas, você coloca lá Pastor Sérgio H. Costa. Colocou isso, clica lá na pesquisa, vai abrir lá o meu canal com as diversas publicações que eu tenho feito de mensagens. Tem várias mensagens, tem muitas mensagens, tem estudos bíblicos, tem mensagens evangelísticas, mensagem de ensinamento, e eu tenho certeza que é de suma importância para todos aqueles que têm tido aí a oportunidade. Por isso eu digo a você, não deixa de assistir o vídeo, não deixe de curtir e também fazer o compartilhamento. Você clica lá em compartilhar para que outras vidas possam também serem alcançadas com a mensagem que é transmitida através aqui do meu canal. Amém? E também outra coisa, além de curtir e compartilhar, não deixa de se inscrever. Por que, pastor, eu devo me inscrever? Porque quando você se inscreve, você clica lá no sininho inscrever, aí você vai estar recebendo as notificações. Toda vez que um vídeo novo for publicado, você vai ser informado, você vai ser avisado. Então, facilita, né, para você estar aí ficando sabedor de uma nova postagem, de uma nova publicação, aonde você vai ter mais aí a oportunidade de estar adquirindo entendimento e conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então, feito isso, é uma alegria muito grande poder estar chegando até você e podendo trazer a mensagem da palavra de Deus. Eu costumo dizer que é a melhor obra que está sendo feita em todo esse mundo. A maior obra, a melhor obra é justamente a que a igreja do Senhor foi colocada aqui na terra para fazer, que é a obediência ao ID de Jesus. Jesus falou lá em Marcos 16, versículo 15, ele falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
quem não crê será condenado. Então implica aí a condição da salvação. E nós queremos justamente que essa mensagem de salvação alcance muitas vidas, muitas famílias, muitos lares. Nós sabemos que as condições que esse mundo está oferecendo são condições críticas. Há muita violência, há muita falta de amor, há muito desrespeito e existe uma onda crescente de falta de temor a Deus e uma inclinação às pessoas crerem nas mentiras ao invés de crer na verdade. Então, é oportuno nós fazermos aquilo que Jesus nos mandou fazer, pregar o Evangelho. Amém? Então, meu amado, hoje nós vamos falar sobre a glorificação que o nosso Deus merece. O nosso Deus é digno e merecedor de ser glorificado, de ser honrado, de ser celebrado, né? Sempre eu estou fazendo as gravações dos vídeos nos domingos, os domingos é domingo do Senhor, é domingo de celebração, é domingo de adoração e de exaltação ao nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo. Então nós vamos falar justamente sobre vamos enfocar esse assunto de o nosso Deus ser glorificado. Então, esteja com os teus ouvidos atentos, com o teu coração aberto à mensagem da palavra de Deus. Eu vou ler aqui no Salmo 115, versículo de 1 a 3. Olha o que diz aqui o salmista. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Somente até aqui a leitura desta passagem do Salmo 115. É um salmo muito bonito, é um salmo escrito, né? E eu aqui dando a ênfase à glorificação ao nome do Senhor, a bendizer ao nome do Senhor. Há muitos salmos que enfatizam bendizer ao nome do Senhor. E no Salmo 115, esses 3 versículos que nós lemos aqui, o título deste salmo aqui na Bíblia está Honras somente a Deus. Eu quero até aproveitar e dizer que um dos lemas da Reforma Protestante que aconteceu no século XVI, um dos lemas foram os 5 solas que foram defendidos pelos reformadores para que a igreja tivesse uma base naquilo que ela aplicava a sua fé e defendia a sua fé. Então, um dos 5 solas, né, ele era chamado Soli Deo Glória, ou seja, Soli Deo Glória, que significa glórias sejam dadas somente a Deus. Então, Soli Deo Glória significa glórias sejam dadas somente a Deus. Então, na defesa da fé, era proclamado justamente isso, que somente Deus tem que ser glorificado. E nós vemos aqui no Salmo essa menção, quando o salmista diz, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Então, o nome de Deus deve ser glorificado pelo seu povo. Nós estamos na nova aliança. Nós estamos
na aliança instituída por Jesus Cristo. E nesta nova aliança, nós temos que ver como que o nome de Deus é glorificado. Então eu quero falar também o que Jesus mencionou aqui no livro de João, capítulo 16, quando ele falou acerca da sua igreja, que ela iria receber o dom do Espírito Santo, que iria capacitar a igreja a proclamar o evangelho aqui na terra. Então, ele diz aqui em João 16, versículo 13 e 14, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então Jesus falou o seguinte, que o Espírito Santo, chamado aqui no livro de João do Espírito da Verdade, o Espírito Santo de Deus ia ser enviado para habitar no crente, no cristão, e ele diz aqui, ele vos guiará a toda a verdade. Então, ao cristão é anunciado, é dado a condição de compreender, de entender toda a verdade. O cristão está pronto para saber e conhecer o que é verdadeiro e se apartar de tudo aquilo que é falso e mentiroso. Então, por exemplo, somente Deus tem que ser glorificado. Então é lógico que aquele que abraça a fé em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo para guiá-lo em toda a verdade, ele não vai servir a outros deuses. Ele não vai se prostrar diante de ídolos. Ele vai somente glorificar a Deus. Por quê? Porque ele recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que guia o crente, o cristão, em toda a verdade. E é importante ressaltar que aqui no versículo 14, Jesus falou, ele me glorificará. Ou seja, o Espírito Santo habitando no crente, ele tinha também a missão de guiar o crente em toda a verdade e a missão de fazer com que o cristão glorificasse o nome de Jesus Cristo. Veja bem que eu estou falando que só glórias somente devem ser dadas a Deus. E aqui nós vemos Jesus falando que o Espírito Santo ia fazer com que o cristão glorificasse o nome de Jesus. Então você percebe que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é Deus. Nós ensinamos sobre a Trindade, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo constitui-se um único Deus que é revelado em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas esses três, na carta de João, fala que esses três concordam num, ou seja, eles têm a mesma essência. Por isso que é um único Deus. E Jesus falou que o Espírito Santo, habitando no crente, ia glorificá-lo, porque haveria de receber do que é meu, disse Jesus, né? E vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo, ele iria guiar a igreja na verdade e impelir a igreja a glorificar o nome de Jesus. Bom, pastor, mas você falou que é glória somente a Deus. Então o Espírito Santo ia impelir a que fosse glorificado o Senhor Jesus. A igreja glorifica o Senhor Jesus, glorifica o nome do Senhor Jesus. Então vamos ver aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, como é dessa forma
que Deus é glorificado. Olha bem, aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então está aqui no livro de Filipenses justamente a resposta para essa indagação. Como é que o Espírito Santo ia impelir a glorificação a Jesus se a palavra diz que somente a Deus deve se dar a glória? Porque, amados, na nova aliança, em Cristo Jesus, Deus é glorificado por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando diz aqui que Deus o exaltou sobremaneira, ou seja, quando Cristo aqui na terra se humilhou até a morte, morte de cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia e foi glorificado no céu à destra do Pai. Então a Bíblia diz que pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Então, quando toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, o Pai está sendo glorificado. Você entendeu agora por que o povo de Deus, por que a igreja do Senhor Jesus Cristo proclama o Evangelho de Cristo para que as pessoas creiam no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? É justamente porque é a única maneira de nosso Deus ser glorificado. A única maneira de Deus receber a nossa adoração, a nossa glorificação, a única maneira de Deus aceitar o culto que nós prestamos para Ele, o louvor que nós prestamos para Ele, a única maneira dele receber a nossa gratidão, a nossa oração, a nossa adoração, os nossos louvores, tudo somente é possível ser prestado para Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, é por isso que Jesus falou que a igreja ia fazer a sua obra aqui na terra em seu nome. Jesus falou em Marcos 16,15, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Então, quer dizer, em meu nome, quando ele fala, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Fala sobre sinais, prodígios e maravilhas que iriam acontecer quando os servos de Deus fossem proclamar o evangelho para toda a criatura, para que elas pudessem crer
e serem salvas. Então, a pregação do Evangelho implica salvação. A você, meu amado, que me assiste, se aí você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, receba essa palavra. Deus somente só pode ser glorificado por você, por meio de Jesus Cristo. Você tem que abraçar a fé em Jesus. Você tem que crer no Senhor Jesus, crer na obra redentora que Ele fez. O Evangelho é constituído disso. O Evangelho, ele é anunciado proclamando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Não existe outra maneira de se falar do Evangelho. Tem muita gente que se ocupa com pregações, falando de tantas outras coisas, falando de bem-estar, falando de riquezas, falando das pessoas resolver seus problemas, falando das pessoas poderem ter solução para as situações que estão passando, mas isso não implica salvação. As pessoas vão para ouvir mensagens para resolver problemas. Resolve os problemas, e aí? O que nós temos que entender é que o Evangelho é uma mensagem eterna, é uma mensagem que implica salvação eterna. É algo que a igreja tem que despertar e o povo de Deus tem que saber. Nós temos que falar do amor de Deus que foi manifestado por meio de Jesus Cristo. Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação está na condição da pessoa crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em João capítulo 1, fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nos versículos seguintes fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. No versículo 14 fala, veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? Está no versículo 12, né? Então, João 1, versículo 12 fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Existe uma condição para se ser filho de Deus, que é justamente crer no nome do Salvador, que é Jesus Cristo. Então, a mensagem do Evangelho implica em nós proclamarmos como Deus proveu essa salvação. Primeiro, ele amou o mundo de tal maneira. Ele enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João 1, versículo 12, fala que veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então nós vemos que temos que anunciar o Evangelho da salvação, proclamar que Jesus Cristo veio obedecendo à manifestação do amor de Deus por nós. Deus nos amou de tal maneira que enviou o próprio Filho para pagar o preço dos nossos pecados. E Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Por isso nós já temos o perdão das nossas faltas, dos nossos erros, dos nossos pecados, toda punição, sentença de condenação que era exigida pela lei de Deus, Cristo cumpriu nele mesmo, ele mesmo cumpriu toda a lei, e ele mesmo assumiu as nossas culpas, e ele mesmo se ofereceu como sacrifício pela nossa salvação. Então, como lemos aqui em Filipenses, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante desse nome se dobre todo o joelho,
E olha que ele fala que diante do nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, tanto nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então, quando nós vemos como nós podemos glorificar a Deus agora, é por meio de Jesus Cristo, é confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é falando que o sacrifício de Cristo foi a demonstração do amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós foi tão grande que ele enviou Jesus Cristo para padecer no nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados. E eu quero que você que está me assistindo, receba essa mensagem, creia nessa mensagem, abra o seu coração. O Senhor Jesus quer te salvar. Deus quer salvar você e Ele já proveu esse meio de salvação. Ele ainda não vai prover, não. Ele já proveu, Ele já enviou Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos atrás, Ele já enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo já pagou o preço dos nossos pecados. Agora você só precisa crer no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem da cruz, a mensagem do Salvador, a mensagem de que o nosso Salvador veio a este mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, levou sobre si a sentença da nossa condenação e Ele, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. O evangelho completo é esse: Jesus pagou o preço, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ressuscitou dentre os mortos e 40 dias depois ele foi assunto aos céus e ele está assentado à destra do Pai nas alturas. E de lá, ele está intercedendo por cada um de nós. E então, quando aqui em Filipenses 2,11 fala, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aí agora nós vemos o que está lá no Salmo 115, onde o salmista tinha mencionado, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. E nos dias atuais, como é que nós vamos dar glória ao nome do Senhor? Está escrito aqui, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a maneira de dar glórias a Deus é proclamando, é confessando Jesus Cristo como Senhor. Então, você está recebendo no seu coração essa mensagem. Você pode glorificar a Deus. Como, pastor? Basta você confessar que Jesus Cristo é Senhor. Confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Não há outro. Ele falou lá em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então o Senhor Jesus deixou bem claro, que ninguém pode se achegar à presença do Pai se não for através dele, Jesus Cristo. Então ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e você, amado, confesse Jesus Cristo como Senhor para a glória de Deus Pai. Deus só pode ser glorificado nos dias atuais, Deus só pode ser glorificado quando a pessoa confessa Jesus Cristo como Senhor. Quando você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, como Senhor da sua vida, você está glorificando ao Pai, você está glorificando a Deus. O salmista falou, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então existe um nome pelo qual o nosso Deus hoje
é glorificado. É quando nós exaltamos o Espírito Santo, como lemos lá em João 16, né? O Espírito Santo, ele ia impelir a igreja a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui está dizendo, quando o nome do Senhor Jesus é glorificado, está sendo glorificado o nosso Pai Celestial. Então, eu creio que essa mensagem está falando ao seu coração, eu creio que ela está edificando a fé de muitos que estão me assistindo. Eu sei que esse programa ele está chegando a lares, famílias, vidas e vidas que estão em diferentes condições. Eu tenho certeza que há pessoas que conhecem a palavra de Deus e que estão fora das igrejas, deixaram de servir ao Senhor, esfriaram na fé. Há outros que têm estado em conformidade com esse mundo tão conturbado, esse mundo que está caminhando para tantas coisas pervertidas, e muita gente não está dando ouvidos à mensagem da palavra de Deus, mas é justamente para você que essa palavra está chegando. É porque Deus está trabalhando na sua vida, no seu coração, para você abrir o seu coração, quebrantar seu coração e reconhecer o Senhor Jesus como Salvador e tomar posse da sua salvação eterna. Então receba essa palavra, confesse a Cristo como seu Salvador, reconheça Ele como Senhor da sua vida, em nome de Jesus. E a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que me assiste também, seja despertado por essa mensagem, seja renovada a sua fé, seja avivada a sua fé. Não deixe de servir a Deus, não deixe de congregar, não deixe de servir ao Senhor, não deixe de se reunir nos domingos do Senhor, nos domingos de celebração, nos domingos de adoração. Não deixe de prestar culto ao nosso Deus por intermédio de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai impelir você a glorificar o nome de Jesus e por intermédio desse nome o Pai é glorificado. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da salvação. Essa é a mensagem da palavra de Deus que eu deixo para o seu enlevo espiritual, para a sua reflexão, para a sua meditação. Em nome de Jesus. Creio que ela está produzindo um bom fruto no seu coração. É assim que eu creio, em nome de Jesus. Que Deus esteja assim abençoando a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E até uma próxima oportunidade com um novo vídeo publicado. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.